Nossos cumprimentos a todos os nossos telespectadores. Estamos iniciando mais uma palestra, as palestras que o Caminho de Damasco apresenta às segundas-feiras, hoje com um tema muito especial, o Espiritismo e Jesus, que poderíamos dizer também como é que o Espiritismo vê Jesus, ou quem é Jesus para o Espiritismo. Considerando que nós estamos no mês de outubro, 3 de outubro é a data do nascimento de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, e também grande admirador da missão apostolar de Jesus de Nazaré. Então, nós vamos hoje abordar essa questão que julgamos muito importante para os espíritas e para os não espíritas, que geralmente têm uma visão diferente de Jesus daquela que o Espiritismo nos oferece. Nós diríamos até, para a surpresa de muitos, Jesus é aquele espírito que representa o que nós queremos atingir, que cada um de nós quer atingir, no seu processo evolutivo, através das reencarnações. É claro que ninguém vai ser igual a Jesus, porque cada um é diferente de todos os demais. Mas nós poderemos alcançar um nível equivalente àquele que Jesus teve há 2000 anos atrás. Até porque hoje, passados os 2000 anos, a condição de Jesus ainda é superior àquela em que ele estava na época em que encarnou e esteve entre nós. E partiu aqui de maneira tão desastrosa, embora tivesse deixado a mensagem mais importante do mundo, a mensagem do amor fraterno. Não há uma doutrina que tanto se afeiçoou e procurou colocar em prática os ensinamentos de Jesus quanto a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina essencialmente cristã na sua abordagem espiritual, na sua abordagem moral, porque é a doutrina que penetra com mais facilidade, com mais clareza e objetividade, aquilo que Jesus trouxe para o mundo e que não foi, muitas vezes, não bem compreendido, muitas vezes distorcido para atender determinados interesses. As religiões repetiram o passado, se apegaram aos cultos, o passado que eu digo da história antiga da humanidade, por exemplo, os egípcios, né? Os assírios, os caldeus, depois a Grécia, Roma, as religiões politeístas que se apegavam aos cultos, porque elas tinham um entendimento próprio do que era a espiritualidade, do que eram os deuses, diferente daquilo que nós temos hoje, daquilo que Jesus trouxe, evidentemente. Nem mesmo as advertências de Jesus aos fariseus, que eram o grupo religioso mais dedicado, mais envolvido nas atividades religiosas, nem mesmo os fariseus entenderam o que Jesus queria dizer quando Jesus os criticou, porque eles realmente se manifestavam de uma forma pomposa, que se apresentava diante da sociedade, dizendo que eles eram os verdadeiros religiosos, os verdadeiros homens que adoravam, que amavam a Deus. Mas Jesus os criticou, porque não era essa religião que Jesus queria. Jesus queria a religião da ação, a religião do bem, a religião do amor. A verdadeira religião para Jesus, que é a religação do homem com Deus, com o nosso Pai, é a ação. Essa é a verdadeira religião. Nenhuma religião, nenhuma forma religiosa que exista hoje, ou que existe em qualquer época, pode realmente dizer aquilo que Jesus apresentou com tanta clareza. Por quê? Porque para Jesus, a religião só tem sentido se ela representar a verdadeira vontade de Deus. E a verdadeira vontade de Deus é que nos amemos uns aos outros. Está aí a síntese do pensamento
religioso de todos os tempos. Isso foi confirmado por Tiago. O Tiago que diz, né, que a verdadeira religião é a ação. A fé sem obras, diz Tiago, é morta. Então, a fé, como você pode manifestar uma fé se você não coloca aquela fé em prática, né? Quem é Jesus? Jesus de Nazaré, na verdade, é o personagem mais discutido, menos conhecido da história. Muito pouco se sabe a seu respeito. Para Jesus, ou para o Espiritismo, ele é um espírito puro, que reencarnou na Terra para nos trazer a mais elevada mensagem moral de todos os tempos. Para as religiões que dizem segui-lo, ele é um Deus, é o Deus encarnado, ou uma das pessoas da Santíssima Trindade, segundo a religião católica, mas isso diz muito pouco a respeito daquilo que, na verdade, ele trouxe de objetivo. Os ensinos de Jesus foram muito claros, muito objetivo, muito simples. Era fazer o bem. Essa é a verdadeira religião, essa é a verdadeira religação dos filhos com o Pai, e nós com Deus. Jesus encarnou entre nós, esteve entre nós. Isso é importantíssimo, esse fato. Embora por pouco tempo. E desde os tempos mais remotos da civilização, diz aí o slide, dos planos superiores da espiritualidade, estava Jesus, evidentemente, sempre recebemos na Terra espíritos iluminados, certamente sob o comando dele, que vieram trazer grandes ensinamentos. Antes de Jesus, depois de Jesus, nós tivemos espíritos que, de alguma forma, dentro da sua cultura, dentro do seu povo, dentro da sociedade, disseram a mesma coisa de forma diferente, mas se preocuparam muito com os ensinamentos que levavam o homem à prática do bem. A crença na encarnação de deuses era muito comum na antiguidade. Os egípcios, por exemplo, falavam isso em relação ao deus Sol. Na Índia, Krishna reencarnou como ser humano. Na Grécia, nós temos Dionísio, na Pérsia, a encarnação de Mitra, e assim por diante. Os hebreus, que estiveram séculos, muitos séculos, sob o domínio persa, começou na época de Ciro, herdaram essa e outras crenças da religião persa, que era o zoroastrismo, uma religião revelada também. Interessante citar que da religião persa, ou dos persas, os hebreus herdaram outras crenças, que realmente já estavam em voga no tempo de Jesus, mas que não existiam no tempo de Moisés, por exemplo. Por exemplo, a imortalidade da alma, não havia isso no tempo de Moisés, a ressurreição dos mortos, o juízo final, a existência de Satanás, do céu e do inferno. Isso não tinha antes. Se você procurar lá na Bíblia, os livros anteriores, vai verificar que Moisés jamais falou na vida depois da morte. Pelo contrário, ele até proibiu que houvesse algum tipo de manifestação daqueles que eram considerados mortos e que podiam se comunicar. Não havia essa crença. E o povo não estava ligado nisso. Estava ligado à vida atual, à vida presente. Era a única que tinha algum conceito, alguma representação verdadeira para eles. As religiões antigas, embora elas tivessem a sua doutrina moral, ou seja, a doutrina que ensinava um determinado tipo de conduta, aliás, que era uma doutrina muito autoritária, né? Elas valorizavam a adoração e os sacrifícios como principal forma de submissão às divindades, do que decorriam a recompensa, o castigo, que os homens podiam experimentar se estivessem agradando ou desagradando a vontade dos deuses. Isso significa que as religiões do passado, elas se preocupavam em agradar os deuses. Elas faziam aquela política do agrado, poder realmente se curvar diante deles para serem beneficiados. Mas essa era a crença que eles tinham. Na época, nós, que estamos hoje, devemos ter vivido no passado, fazíamos isso. Porque era assim que nós entendíamos a espiritualidade. Os deuses eram seres como seres humanos. A única diferença entre os deuses e os seres humanos é que os deuses estavam na espiritualidade e nós estamos aqui ainda no plano físico. Mas os deuses, na verdade, eram os espíritos que eles adoravam e a quem eles rendiam os cultos e os sacrifícios. Essa condição fica muito clara nos livros do Antigo Testamento da Bíblia.
principalmente os livros atribuídos a Moisés, onde a ira de Deus se manifestava através de suas ordens para a prática de atos de violência e crueldade. Então, nós vamos ver que, naquela época, tudo se resolvia na base da violência, da imposição, da força física, da intimidação, do medo. E o Deus não era feito, não existia para ser amado, existia para ser temido. É diferente. Será que a gente pode amar quem a gente teme? Se você tem medo, você pode amar? É claro que não. O amor é um sentimento libertador. É um sentimento que te coloca numa condição de agradabilidade, uma condição de realmente você experimentar uma sensação de paz. Esse é o verdadeiro amor. Agora, onde há ira, onde há violência, onde há medo, só existe ódio, só existe revolta. Né? Mas era o que a humanidade podia, naquele tempo, fazer. Não havia outras. O ser humano não era como hoje. Não vamos pensar que a população que existia lá no tempo de Moisés era como a população de hoje. Não, a mentalidade era outra, os conhecimentos eram outros, a ignorância era outra, as pessoas, na verdade, viviam mais na escuridão da ignorância do que na luz do conhecimento. Hoje nós estamos procurando conhecimento, estamos saindo da ignorância. Jesus encarnou no seio deste povo com a mais importante missão que um homem podia desempenhar sobre a face da terra: a de redirecionar o homem para o caminho do amor, ensinando a prática do bem como estilo de vida com vista à sua felicidade. Veja que missão espinhosa. Quer dizer, já na época de Jesus, 1.300 anos depois de Moisés, o povo ainda era um povo bastante ignorante, a violência predominava, a força física, a intimidação, todos os meios que, na verdade, comprometem, né, a dignidade, o valor do ser humano, não existiam. Então, Jesus nasceu num meio onde ele ensina o amor, um meio onde só existia ódio, no meio que ele ensinava a fraternidade, onde as pessoas ficavam disputando o melhor lugar. Ele ensinava a humildade para um povo onde predominava o egoísmo, o orgulho. Então, espíritos elevados como ele também estiveram aqui na Terra. Os elevados, particularmente aqueles que trouxeram grandes ensinamentos que ficaram para a posteridade, porque esses espíritos são sempre lembrados. Por exemplo, na Grécia, na Ásia, por exemplo, Sócrates, na Grécia, né? Os ensinamentos de Sócrates são ensinamentos elevados. Isso antes de Jesus. Quarto século de Jesus, Sócrates já ensinava o amor, já ensinava o respeito humano, já ensinava a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento. Né? Jesus ensinava coisas que, na verdade, para aquela época, soava como uma rebeldia, uma mudança insolente. Por isso que Sócrates foi condenado à morte também, como Jesus, porque queria ensinar uma coisa que o homem da época ainda não tinha condição, na sua grande maioria, de entender. Hermes, Buda, lá na Índia, Lao Tse, na China, Krishna, Confúcio, são espíritos elevados, evidentemente, que vieram num determinado momento e que deixaram luz e conhecimento para a humanidade refletir depois. Eles já vinham abrindo caminho para a implantação da filosofia. Jesus. Na verdade, Jesus dava início, no seu tempo, a um movimento novo que encaminharia a humanidade para a libertação, no sentido de combate ao egoísmo e ao orgulho que sempre preponderaram no mundo. Então, muita gente pergunta, mas isso já faz 2.000 anos e a humanidade não aprendeu? Para vocês verem como é difícil. Acontece que 2.000 anos na vida do espírito não é a mesma coisa que 2.000 anos para nós. Nossa vida é muito curta. Nós vivemos talvez aí no máximo 80, 90, 100 anos, quando acontece. Mas isso é muito pouco na história do espírito. A vida do espírito é de milhares de anos. Milhares e milhares de anos. Então, 2.000 anos, para nós, é uma espera muito grande. Não é o mesmo para Jesus, para os espíritos elevados, porque a concepção que eles têm de tempo é outra.
Então, eles veem isso como parte de um processo lento, progressivo, que vai acontecendo ao longo dos séculos e dos milênios. Por isso estamos aqui hoje. O que sabemos de Jesus é o que está nos evangelhos. Essa questão é uma questão muito delicada. Por quê? Porque não foram os historiadores que escreveram sobre Jesus. A não ser um historiador chamado Yosef, que viveu lá no tempo de Jesus, era um judeu, que faz uma referência muito breve a ele. Mas os historiadores da época não falam sobre ele. Quem escreveu sobre Jesus foram seus próprios seguidores. Foram os homens que acreditavam nele. E eram pessoas simples, do povo, não tinham uma formação capaz de escrever uma história com detalhes, com precisão. Eles escreviam do jeito que entendiam. De modo que não houve, por parte desses escritores, que são os evangelistas, uma preocupação em contar a vida de Jesus. Apenas se preocupavam em revelar sua doutrina. Eles não estavam interessados em ver nos detalhes da vida de Jesus. A gente vê em Mateus falando do nascimento de Jesus, porque isso depois foi... Os evangelhos foram escritos décadas depois de Jesus. E aí pediram, vamos colocar o nascimento dele aí também, para melhorar esse texto, ficar mais interessante. Mas os primeiros escritos não tinha nada sobre isso. Eles só falavam do que ele ensinava. Porque o que ele ensinava era o objetivo dele. E ele veio para isso. Durante 3 anos, talvez não tenha chegado a 3 anos, os ensinamentos, ele não teve nem tempo de pensar em escrever isso. Ele deixou para que as pessoas passassem os seus ensinamentos para a posteridade, para gerações futuras. Então, foi algo assim, realmente muito rápido. Jesus foi como um cometa que passou na história da humanidade. Se você levar em consideração 3 anos, que são 3 anos em 10 mil anos de civilização, é um cometa que passa. Só que essa passagem, embora tenha sido tão rápida, foi tão luminosa, deixou uma sensação tão profunda no espírito humano, que até hoje nós discutimos, falamos sobre Jesus. Apesar das traduções dos textos, que nós chamamos de evangelhos, são os textos da Bíblia, fizeram muitas traduções, reduções, acréscimos. Certamente foram muitos ao longo dos séculos, os textos originais, para atender aos mais variados interesses. Uma leitura racional e mais profunda do Evangelho nos dá uma ideia exata do que Jesus ensinou e onde pretendia chegar. Allan Kardec fala muito sobre isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando o seguinte, escreveram tanto sobre Jesus, falaram tanto sobre Jesus, uns falaram isso, falaram aquilo, os próprios evangelhos têm contradições ali dentro, sobre fatos que ocorreram. Mas se você peneirar tudo aquilo, se você tirar realmente a essência daquilo, só fica uma coisa. Jesus ensinou que nos amássemos uns aos outros. Disso ninguém tem dúvida. Nenhuma religião tem dúvida, nenhuma filosofia tem dúvida, nenhum historiador tem dúvida. Foi isso que Jesus ensinou. O resto foi o que se escreveu a respeito. É diferente aqui, um fato e aquilo que você escreve a respeito do fato. Porque um fato pode ser escrito por várias pessoas de diferentes maneiras, mas o fato é um só. Então, o fato foi que Jesus nos ensinou a prática do amor fraterno. Nós chamamos lá, em grego, né? Em grego, nós temos aí realmente vários significados do amor, não tem só um significado. Mas esse amor fraterno é aquele amor que a pessoa demonstra no ato de ser benevolente para com o próximo, no ato de ser indulgente para com o próximo, no ato de compreender, de respeitar, de perdoar, de ajudar, de ser solidário, de ser amigo. É o amor ágape, em grego. Porque os evangelhos, embora Jesus falasse, talvez, tudo indica, se tem quase certeza que ele falava aramaico, que era um dialeto hebreu, os evangelhos só foram escritos no tempo de Paulo,
Só foram escritos em grego. Veja bem, em grego. Nem em hebraico não foi. E ninguém conhece, ninguém sabe quais são os originais do Evangelho, porque naquela tempo não havia imprensa. A escrita era muito difícil, as pessoas escreviam em pergaminho, que era um couro de animais, era muito difícil você escrever. Eram pouquíssimas, raríssimas pessoas que escreviam, que liam. Então, aqueles que escreveram tiveram muita dificuldade para fazer isso. E quando eles escreveram e distribuíram, as pessoas, cada um queria uma cópia, um copiou do outro, copiou do outro. Então, calcule quantas cópias foram feitas, quantas alterações, anotações, reduções, acréscimos, que cada um, às vezes, colocava ali do lado uma observação, fazia uma interpretação, de modo que o que ficou? Ficou o amor. O amor é o nosso encontro com Jesus. Disso, ninguém duvida, nenhuma religião duvida. Se duvidar, porque não aceitou a autoridade moral do Cristo. Jesus, o Cristo, o enviado, o Messias, que era que os hebreus esperavam. Os pregadores religiosos, no entanto, nunca contam toda a história. Quando eu falo os pregadores, é porque cada um vê do seu jeito. E alguns têm seus interesses. Claro que nem todos aqueles que estão na liderança religiosa são pessoas honestas. Nem todos aqueles são pessoas sinceras. Existem, claro, os bons, os sinceros, as pessoas que realmente acreditam, que confiam. São boas pessoas, são homens de bem, mulheres de bem. Mas tem aqueles que se aproveitam disso. Então, esses pregadores nunca contam toda a história da Bíblia. Eles pegam alguns textos isolados, alguns versículos, muitos deles fora do contexto. Ah, Jesus falou isso. Bom, dependendo do momento que falou, tem um sentido. No outro momento, tem outro sentido. Para propagar suas verdades. Quer dizer, então, quando você pega um texto, uma história, um livro, por exemplo, e você tira uma frase do livro, fala, esse livro tem essa frase. Ora, dependendo de onde está a frase, do momento, da circunstância, ela tem um sentido. Então, você tem que, para entender o Evangelho, você tem que se dar como um todo e depois estudar as partes. Primeiro, você vê o todo, qual a mensagem de Jesus, depois você vai entender por que Jesus falou aquilo naquele momento. É assim que se deve ler o Evangelho. Allan Kardec aborda muito bem essa questão, já dissemos isso, na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, que foi ditado, publicado, lançado em 1861, e que todo espírita deveria ler essa introdução que Kardec escreve com muita atenção. Senão não vai entender direito nem o Evangelho segundo o Espiritismo. Veja bem, senão não vai entender direito nem o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque as pessoas pensam que é pegando e lendo, assim, pulando a introdução. Não. A introdução é o guia. É o que ilumina o caminho que você vai andar. Se você não ler a introdução, você vai andar no escuro. Você não vai ter o caminho iluminado, você vai pela sua cabeça. Mesmo para ler o Evangelho, nós precisamos ler primeiro, entender primeiro a introdução. Se a pessoa tiver dificuldade, geralmente tem, todos nós temos, vamos estudar no centro. Os centros espíritas oferecem reuniões de estudo do Evangelho, mas de estudo mesmo, você sentar, ler e discutir. E ler os textos e discutir. É isso que é o estudo. A verdade é que Jesus, interpretando Moisés, deu prosseguimento à busca da verdade, sem a pretensão de ensinar o que o homem ainda não estava em condição de compreender. Conclusão, Jesus não ensinou tudo que ele sabia, claro. Assim como o professor não ensina tudo que sabe ao aluno. Ele só ensina aquele que o aluno pode aprender. Você está dando aula na primeira série, no primeiro grau, com o aluno de 7 anos, o que você vai ensinar para ele? Tudo que você sabe? Jamais. Vai dar uma confusão na cabeça dele, não vai entender. Você vai ensinar aquilo que você acha que ele tem condição de entender. E da maneira como ele tem condição de entender. O mesmo foi Jesus. Ele, naquele tempo, ele um espírito iluminado, altamente elevado, iluminado. Ele ensinou para a humanidade, ou para os seus concidadãos, aquilo que ele achou que eles podiam entender. E assim mesmo, muitas coisas
Não entenderam. Antes, porém, ele prometeu a vinda de um consolador. Ele falou, mas eu vou mandar para vocês um espírito consolador, que ele chamou de Paráclito, para projetar seus ensinos para o futuro, quando a humanidade estivesse mais amadurecida, moral e intelectualmente, para melhor compreender a extensão e a profundidade da sua mensagem. Quer dizer, esse é o papel do Espiritismo. Porque o Espiritismo surgiu depois da ciência. No tempo de Jesus não havia ciência, no sentido que é ciência hoje. Mas no século XIX, a ciência tinha dado um salto significativo. A filosofia já tinha crescido bastante, já tínhamos tido grandes filósofos da história, já tinham dado suas opiniões, tudo caminhava para isso. Então, se você pegar os filósofos do século XVIII e do começo do século XIX, você vai ver que eles já estavam caminhando para o Espiritismo. Se você pegar, por exemplo, vamos dizer assim, o Jean-Jacques Rousseau, né? Se você pegar, por exemplo, Leibniz na Alemanha, você pegar, por exemplo, outros filósofos de grande projeção, né? Na época, além do Rousseau, além do Leibniz, você pode pensar, por exemplo, em filósofos que trouxeram conhecimentos relativos à espiritualidade. Você vai encontrar aqueles que falaram da espiritualidade, que falaram do espírito humano. E eles, na verdade, não ensinaram aquilo que o Espiritismo ensinou, mas eles deram um passo significativo para que lá na frente Allan Kardec pudesse aproveitar esses conhecimentos e, aproveitando já esse impulso da humanidade, com a revelação da espiritualidade superior, ele pudesse trazer para nós a doutrina espírita, né? Então, nós vamos aí perceber que houve uma grande evolução, inclusive no entendimento daquilo que Jesus ensinou. E em Jesus viveu 2000 anos atrás, todos sabemos, a doutrina espírita já estava, na verdade, delineada em Jesus, embora encoberta nos seus conceitos mais profundos, pois o homem daquele tempo não tinha capacidade suficiente para ir mais além. É a mesma coisa, acabamos de dar um exemplo. O aluno que está lá no curso, na educação fundamental, né? Primeira a quinta série. É claro, você não vai ensinar para esses alunos conteúdos da universidade. Mas você já deu para eles elementos para eles chegar à universidade. Você está abrindo para eles as diretrizes que eles vão chegar lá. Então, já está delineando o conhecimento. Você já está ensinando princípios de história, de geografia, de filosofia, de matemática, da língua pátria. Você já está ensinando uma série de princípios, de ideias, ideais, inclusive, que vão se desabrochando, vão se alargando à medida que ele vai subindo na escalada do ensino, através das diversas séries, dos diversos cursos, até chegar nos cursos superiores, onde ele pode fazer a graduação, pode fazer a pós-graduação, a pós-pós-graduação, e continuar estudando a vida toda, porque o conhecimento nunca tem fim. O Espiritismo não dá o ponto final no conhecimento. Pelo contrário, o Espiritismo é um degrau do conhecimento. Nós não temos todo o conhecimento. Kardec deixa muito bem claro isso. O professor Herculano Pires, um grande estudioso do Espiritismo, disse com muita propriedade o seguinte: o Espiritismo é o ABC da espiritualidade. O ABC, ou seja, é a cartilha da espiritualidade. Nós todos estamos aprendendo, tanto os encarnados como os desencarnados. Os espíritos que nos ensinam, que nos ensinaram, também estão aprendendo. Os espíritos que trouxeram a mensagem para Kardec já sabem muito mais do que eles sabiam naquela época. E, aos poucos, eles vão trazendo mais conhecimentos, ou através dos médiuns, ou então diretamente, intuindo o ser humano. Eles vão levando, inspirando o ser humano a descobrir novas verdades. Quando Jesus fala do Paráclito, do Espírito da Verdade, e retomaria tudo que ele disse, diria muito mais, ele se referia a esse movimento que a espiritualidade, certamente sob seu comando, encetaria séculos depois, no século XIX,
para redescobrir seus ensinamentos sobre as bases de conhecimento. Nós vamos mostrar aqui apenas pelos evangelhos que Jesus nos trouxe, que ele tratou dos temas que o Espiritismo trata. Por exemplo, nova concepção de Deus, Deus era rei para seu pai, a imortalidade da alma, Jesus tratou disso. Lei de causa e efeito, ele fala muito sobre isso. A comunicabilidade dos espíritos se comunicam, os espíritos atuam sobre os seres humanos. A reencarnação, Jesus fala sobre isso, é claro que não com essas palavras. Eu não vou encontrar essas palavras, são palavras novas, não existiam. Existiam palavras de mediunidade, espiritismo, existia a palavra reencarnação, não existia. A lei da evolução, progresso espiritual, não existia a palavra evolução. Pluralidade dos mundos, a realidade da vida espiritual, fenômenos mediúnicos, essas palavras são novas. Assim como para o aluno do primeiro grau, ele vai, com o tempo, ele vai aprendendo palavras novas. Quando ele chegar na universidade, ele não está falando com a mesma linguagem que ele falava quando estava lá na primeira série, claro. Porque o mundo vai evoluindo e tudo vai mudando. No bojo da doutrina de Jesus está o principal, onde todo mundo se encontra, onde todo mundo se abraça, onde não há diferença de crença, de partido, de ideologia, ponto de vista. É o amor. Todos precisamos do amor. Se nós tivermos uma situação difícil e alguém nos socorre, nós não vamos perguntar para a pessoa que religião ela tem, de onde ela veio, se ela acredita nisso, se ela acredita em Deus, não importa. Se ela nos atendeu com amor, ela fez a vontade do Pai. Isso que Jesus ensinou. Veja que coisa linda. Veja que coisa linda. Nesse momento não existe diferença. Todos somos iguais. É onde todos nos abraçamos. O amor. Jesus pensou nisso para o futuro da humanidade. Quando todos aprendemos a amar, nós não veremos diferença entre nós. Desaparecerão todos os preconceitos, todas as barreiras, todas as determinações. Então, são essas ideias que estão em Jesus. A nova concepção de Deus, a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, a comunicabilidade dos espíritos, a lei da reencarnação, a evolução, o progresso espiritual, a pluralidade dos mundos habitados e a realidade da vida espiritual. Embora toda a doutrina de Jesus estivesse assentada sobre a lei do amor, o que mais se destaca a sua forma de ensinar é a racionalidade dos fatos, das ideias. Jesus combateu a fé cega, principalmente aquela que sustentava usos e hábitos seculares, abusos impostos pela tradição. Quantas vezes Jesus teve que intervir para evitar um abuso, como aquele episódio da mulher adúltera que ia ser apedrejada? Quando Jesus criticou o sábado, que era santificado. De que forma? Baseado em quê? A nova ideia de Deus. O Deus de Jesus não é mais o Deus rei do tempo de Moisés, que governava o mundo com mão de ferro, mas o Deus Pai que cuida de seus filhos com extremada compreensão e bondade. Pai nosso, o nosso Pai, quer dizer Pai de todos nós, de todos os seres humanos, sem distinção. Um Pai perfeito que ama todos os filhos e para que eles sejam felizes, ele os criou para se amarem uns aos outros. O Espírito é imortal. Para Jesus, a vida não se resume no pouco tempo que permanecemos vivos na Terra. Até porque podemos dizer 1 ano, 2 anos, 3 anos, alguns meses, 50 ou 100 anos. Podemos viver. Quem representa isso, do ponto de vista espiritual? A vida terrena é incerta, passageira, sujeita a toda sorte de vicissitudes, mas não é a vida verdadeira, pois o espírito continua vivo. Além da morte do corpo, já existia antes do corpo existir. Esse é o espírito. Sobre isso, Jesus conta a parábola do rico e do mendigo Lázaro, mostrando as consequências morais da vida desses dois homens, depois que deixaram essa vida terrena. Nessa parábola, vemos 2 ensinamentos: a lei de causa e efeito, a cada um segundo suas obras, e a questão da imortalidade, porque ele fala da vida desses dois no plano espiritual. Os espíritos se comunicam. Está lá no Evangelho, a Bíblia traz uma infinidade de exemplos de comunicações do plano espiritual.
A começar dos bons espíritos, que eles chamavam de anjos. Eram bons espíritos. Se comunicavam, que apareciam, que anunciavam, que traziam mensagem. Quando vinham trazer sua mensagem. E também os espíritos ainda maus, endurecidos, que algumas vezes perseguiam e prejudicavam pessoas. Como é o caso chamado de espíritos malignos, que o próprio Jesus muitas vezes afastou de suas vítimas. Isso é comunicação do espírito. Ou não é? Isso sem falar nos espíritos de Moisés, de Elias, que num episódio lá do Monte Tabor se materializaram para conversar com Jesus, conversar longamente com Jesus, segundo os relatos de Pedro, João e Tiago. É um fenômeno de materialização, é um fenômeno mediúnico. O Espiritismo fala a respeito. Os espíritos reencarnam. O princípio da reencarnação, ainda desconhecido dos judeus, que acreditavam na ressurreição do corpo da carne, Jesus tratou com Nicodemos, um fariseu, quando afirmou que para a conquista do reino dos céus, o reino de paz e felicidade, era necessário que o homem nascesse de novo, da água e do espírito. Quando ele fala da água, ele está se referindo ao nascimento pelo corpo. Quando ele fala do espírito, ele está se referindo ao despertar espiritual de cada um. Porque você renascendo para uma nova vida não significa que você renasce espiritualmente. Você renasce espiritualmente quando você descobre o bem dentro de si, a verdade dentro de si, a justiça, aí você nasceu espiritualmente. E renasce da água quando você reencarna, porque para os judeus a água significava vida, vida orgânica. A lei da evolução espiritual, onde Jesus diz, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, está se referindo à lei de evolução, ao aperfeiçoamento do espírito. Porque ninguém vai ser perfeito numa encarnação só. E quem vive 10 anos? E quem vive 15 anos? E quem vive 20 anos? É diferente de quem vive 80 anos. É claro que quem vive 80 tem mais chance de errar do que quem vive 10 anos. Mas também tem mais chance de se aperfeiçoar. Veja que coisa. É para isso que vivemos nesse mundo, para aprender com a própria vida. Combatendo vícios, adquirindo virtudes, tanto morais como intelectuais, razão pela qual Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade se libertará, mostrando que Jesus combatia a ignorância através do conhecimento. E a pluralidade dos mundos físicos e espirituais. Diante dos discípulos temerosos de que ele partisse muito cedo, o que realmente aconteceu, como era de esperar, ante a fúria incontida de tantos inimigos, Jesus confirmou que desencarnaria antes deles, mas eles preparariam um lugar. O lugar que eles prepararia, tanto na espiritualidade como em mundos superiores. O lugar que se referiu são os mundos que povoam o universo, os mais diferentes níveis de evolução, como ensina o Espiritismo. Nós poderíamos continuar citando inúmeras outras passagens dos Evangelhos, e que os ensinos de Jesus servem de base a tudo quanto o Espiritismo nos vem ensinando hoje, levando-nos a concluir que a doutrina espírita apenas aprofundou e adequou a revelação de Jesus às novas conquistas intelectuais da humanidade, principalmente na área científica, pois a ciência, como a conhecemos hoje, não existia no tempo de Jesus. E a fé raciocinada é a base do pensamento de Jesus. A racionalidade dos ensinos de Jesus é, portanto, inequívoca. Em nenhum momento ele pregou uma fé cega e ingênua. Ele criticou muitas coisas que foram ensinadas por Moisés, muitas coisas que eram ensinadas pelos fariseus, porque ele usava o que? A fé raciocinada, a razão. Em todas as ocasiões, fez questão de apoiar a fé sobre o conhecimento, argumentando e combatendo o misticismo, quer dizer, aquelas adorações longas, complicadas, né? E as crendices do seu tempo. A doutrina do amor fraterno, que ensinou e pela qual deu sua própria vida, estava alicerçada sobre o novo conceito de Deus. Fez com que João, mais tarde, resumisse tudo isso na afirmativa de que Deus é amor. Para encerrar, o que diz Kardec sobre Jesus? Então, vamos concluir aqui com a visão objetiva. É uma visão objetiva, não é uma visão, vamos dizer, apaixonada, né? Kardec põe um certo limite na questão da emoção, porque muita emoção, na verdade, distorce o pensamento e distorce a razão. Né? Jesus foi assim. Há momentos que Jesus foi mais emoção, mas em vários momentos ele foi mais razão. A razão controla a emoção. O raciocínio controla a emoção.
não deixa a emoção extrapolar. Então, diz Kardec, ó, isso na Gênese, no livro A Gênese, Os Milagres e as Predições, segundo a doutrina espírita. O último livro de Kardec, em 1868. Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, num pequeno povo quase ignorado na sua época, sem preponderância política, artística ou literária, prega durante apenas 3 anos. Só 3 anos. É o começo. Durante esse curto espaço de tempo, ele é desatendido, perseguido por seus concidadãos, caluniado e tratado como impostor. Veja que situação. Ele é obrigado a fugir para não ser apedrejado. O Evangelho cita várias ocasiões que Jesus teve que sair de mansinho para não ser preso. É traído por um dos seus apóstolos, Judas, negado por outro, Pedro, a quem ele mais amava, abandonado por todos no momento que cai na mão dos inimigos. Ninguém ficou por perto. Apenas fazia o bem, mas isso não o coloca ao abrigo da malquerença, a qual voltava contra ele os próprios serviços que prestava. O bem que ele fazia servia de argumento ou de pretexto para se voltarem contra ele. Condenado ao suplício reservado aos criminosos, a cruz, a crucificação é dos criminosos, né? Ele morreu ignorado do mundo, pois a história do seu tempo se cala a seu respeito. Como nós falamos, só um filósofo fez uma referência muito breve a Jesus, mas também não o conheceu pessoalmente, porque ele ouviu falar. Nada escreveu. Entretanto, auxiliado por alguns homens obscuros como ele, seus apóstolos, sua palavra bastou para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo todo-poderoso. Tornou-se a bandeira da civilização, graças aos pioneiros da religião. E nós temos aí, no meio, por exemplo, no próprio catolicismo, na base do catolicismo, e lá no cristianismo primitivo, também homens que realmente sustentaram essa doutrina moral de Jesus. Deixaram exemplos vivos para a humanidade. Nós temos no meio católico, no meio protestante, no meio espírita, em todo meio que fala de Jesus, pessoas que dão exemplo vivo daquilo que aprenderam com Jesus. Cita, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, uma era católica. Chico Xavier era espírita. Albert Schweitzer, protestante. Só pegar esses 3 exemplos, nós vamos ver que esses homens, essas pessoas entenderam Jesus. E se eles se encontrassem, eles se abraçariam e chorariam de emoção. Porque esse é o ponto maior que Jesus disse, o amor, a fraternidade. Tinha contra si tudo que pode malograr os homens, tudo pode fracassar os homens. Tudo era contra ele. Tudo que podia pensar era contra Jesus. Ele só tinha a favor dele algumas pessoas que simpatizavam com ele. O restante era tudo bom. E é por isso que dizemos que o triunfo da sua doutrina, a vitória da sua doutrina, porque ela chegou até nós, é o maior dos seus milagres. Isso sim que é milagre. Ao mesmo tempo que prova a sua missão divina. E Kardec conclui, se em lugar de oferecer princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, Jesus não tivesse a oferecer ao mundo, senão alguns fatos maravilhosos, alguns milagres, hoje ele mal seria conhecido pelo mundo. Porque os fatos em si não dizem nada. Você pode fazer o maior milagre hoje, daqui 100 anos, ninguém lembra mais disso. Na verdade, o que vai deixar é o seu exemplo, é a sua mensagem, é o espiritual seu, é a sua espiritualidade que fica. E a espiritualidade de Jesus cobre toda a terra, todo mundo, não só os cristãos. Ela também é sentida em todos os meios. Aí nós temos o budismo, temos o islamismo, temos as grandes religiões do mundo, o judaísmo, etc., que, na verdade, no fundo, eles falam a mesma língua de forma diferente. Porque isso é o que Jesus ensinava. Jesus não queria que fôssemos iguais, que pensassem do mesmo jeito.
Não seríamos robôs. Ele queria que fôssemos diferentes, mas porque só os diferentes realmente podem provar que se amam. Temos aí, então, o Espiritismo de Jesus, agradecendo a sua atenção. É um assunto muito profundo, muito amplo, que nós tentamos passar de maneira muito rápido, e esperamos que essas pinceladas gerais tenham algum reflexo e possa levar a você a ler alguma coisa mais sobre essa maior figura da história da humanidade, Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe a todos.